Interativa FM de Monte Carmelo, que nos acompanha também pela rede social. Nós estamos aqui no campus da UFO da cidade de Monte Carmelo, que vem chamando a atenção. Na última semana, esteve aí, no centro das atenções e de debates. A gente vai falar um pouco a respeito dessa grande entidade aqui em nossa cidade, com o professor, ele que é economista e professor de economia também aqui do campus da cidade de Monte Carmelo, o senhor Felipe Prado. Muito boa tarde, prazer estar falando com o senhor professor. A gente veio aqui para conhecer e, ao mesmo tempo, saber das situações hoje que vive, que está enfrentando o campus da UF de Monte Carmelo. Bem, obrigado aí pelo convite, da gente estar conversando mais uma vez com a população de Monte Carmelo. Sem dúvida nenhuma, ninguém tem dúvidas sobre a importância da UFO para a cidade, né? Então tem a importância não só social, via o fornecimento de educação e de pesquisa, mas também tem o seu papel e a sua importância econômica, porque aqui, né, nós temos os salários dos servidores, os terceirizados, o investimento que a UFO tem para fazer na cidade, então, consequentemente, isso movimenta a economia. Além disso, tem a importância do estudante, né? Ou seja, nós temos aqui quase 1.000 estudantes, o que, consequentemente, a maioria é de fora e passa aqui vivendo na cidade entre 4 e 5 anos e deixa todo ano aqui mais de 12 a 13 mil reais por ano por estudante. Então isso dá uma movimentação enorme, por isso a importância da universidade para a própria dinâmica econômica da cidade. E isso faz com que, portanto, a UFO tenha uma importância que precisa ser considerada não só pelo governo estadual, mas também pelo poder executivo e legislativo local. Ou seja, a UFO é parte da comunidade e uma parte importante por fazer com que a sociedade tenha aí uma dinâmica socioeconômica diferente se a instituição não tivesse aqui. Por isso, a gente tem alertado que os efeitos da pandemia tem criado possíveis crises futuras que precisam ser debatidas a partir de agora, né? Ou seja, a gente tem que debater logo no início para ver quais são as possíveis saídas que a gente pode dar a essa crise. Então, a primeira situação que a gente tem na instituição é justamente um corte e alguns bloqueios orçamentários. Então, por exemplo, a UFO já está, pelo menos desde 2018, sem fazer grandes investimentos no campus. E a gente sabe que uma obra ou um investimento, ela inclui trabalhadores, né, movimento comércio, material de construção e assim sucessivamente. E, então isso não está acontecendo. Contratação de novos servidores também estão limitados por cortes orçamentários. Então a gente tem um problema orçamentário grave aí que tem criado dificuldades para o campus progredir. Só para a gente ter uma ideia, se a gente botar aí que o campus já está com algum corte orçamentário desde 2018, estamos falando que o campus está com quase 10 anos, pelo menos metade, quase metade, está passando com restrições orçamentárias. Então, é fundamental que o campus de Monte Carmelo aumente, cresça, para que isso traga mais dinamismo para a cidade. E o segundo ponto, que a gente já está percebendo nos vestibulares, é uma evasão de candidatos e possível evasão dos estudantes atuais. Por quê? A gente está diante de uma crise em que o custo de vida está aumentando para o estudante, e aí, no pós-pandemia, quando o aluno retornar para a cidade, o aluguel está mais caro, a alimentação está mais cara, ou seja, o custo de vida que os seus pais mandam para cá, né, os seus recursos para sustentar os seus filhos e suas filhas estudando, está maior. Então isso vai criar uma grande dificuldade no retorno, então a gente está diante de uma crise de estudantes. E como eu falei, é possível, algumas estimativas me... Professor, além dessas dificuldades que o senhor já expôs para nós, tem mais alguma outra que o campus de Monte Carmelo está passando no momento? Não, basicamente são essas duas, né, que a gente pode pontuar num primeiro momento, que é a questão da falta de verbas do governo federal e a evasão de estudantes. Então, isso cria duas situações, né? Enfim, a falta de investimentos e de, enfim, contratação de novos servidores públicos, enfim, terceirizados e expansão da universidade. E a falta de estudante vai criar uma segunda dificuldade, que é justamente o campus ficar com uma grande ociosidade. Então, tudo isso combinado vai gerar justamente uma crise no funcionamento da instituição que pode, no longo prazo, né, se tornar inviável a sua existência no município. Então, a gente tem que pensar que a Universidade Federal ela é uma instituição importante para a sociedade local, mas também é um investimento caro, porque você tem ali profissionais qualificados, você precisa de uma série de investimentos
que enfim, são elevados. E, consequentemente, se você não tem a adesão da sociedade, ou seja, justificativa de você ter uma comunidade estudantil, enfim, que justifique a existência, isso cria dificuldades. Então, basicamente é isso, e isso nos remete à importância, do ponto de vista local, de ver como que o poder público local pode contribuir nessa situação. Sobretudo, a contribuição no que tange ajudar os alunos, ou seja, como que o poder local, né, poder executivo e poder legislativo, podem favorecer o estudante de fora a vir permanecer aqui na cidade estudando, né? Ou seja, você precisa talvez ter uma política de estágio na cidade para que o aluno venha e tenha alguma renda para permanecer. Você precisa ter o transporte que a universidade, que a prefeitura já oferece para a universidade, então os estudantes já têm esse benefício gratuito. Então você tem uma série de estratégias em nível municipal que podem ser desenvolvidas. E tudo isso com o objetivo de, claro, no médio prazo, pelo menos, a gente resolver essa questão que é a ausência de estudantes. Então, tudo isso combinado vai fazer com que realmente a universidade volte a ser importante para a cidade. Porque, como eu tenho falado nas últimas semanas, é provável que, ao longo da pandemia, de quase 2 anos, a cidade tenha perdido em torno de 30 milhões de reais de gastos que a comunidade universitária tem na cidade. Então isso movimenta o comércio, então o comércio vai ter dificuldade, isso movimenta uma série de investimentos imobiliários que também podem ser cortados. Então tudo isso gera um efeito multiplicador na economia que vai fazer com que toda a sociedade ela sinta. Então, ainda que a sociedade ache que a universidade não interessa para ela porque ela não participa ou não estuda, mas indiretamente pode ter um efeito porque isso pode diminuir, né, a dinâmica econômica da sociedade e todo mundo aqui ser afetado de maneira generalizada. Professor, o senhor acredita que no futuro próximo Monte Carmelo pode perder o campus? Se essa crise, na minha opinião, aí é uma opinião pessoal minha, continuar, a gente pode ter uma série de dificuldades. Por quê? Uma das coisas que eu tenho pontuado e eu tenho vivido como docente na instituição, é que se você tem, se um docente tem várias disciplinas e as disciplinas começam a não ter estudantes, ou pouquíssimos estudantes, como é o meu caso, eu já tive disciplina com 1 estudante, 3 estudantes, você começa a inviabilizar. E uma das justificativas para você manter o docente, pelo menos segundo a legislação atual, é que o docente precisa ter uma quantidade mínima de disciplinas a dar. É claro que, como docentes, nós fazemos outros trabalhos, como pesquisa, como extensão, enfim, fazemos aqui esse trabalho, né, de estar em contato com a imprensa. Tudo isso também conta, mas legalmente a gente precisa ter. Então o risco é daqui a pouco o docente não ter aula para dar, não ter disciplinas para lecionar, porque simplesmente não tem estudantes. Então o vestibular de 2020, com a pandemia e agora 2021, está com baixa adesão de pessoas que não estão se candidatando para as vagas. E quando a pandemia acabar, a gente tem que ver se os estudantes que estavam aqui vão retornar. Porque, mais uma vez, como a gente está vivendo uma crise econômica em paralelo também por conta da pandemia, a gente tem que avaliar se o estudante ele vai ter capacidade agora de alugar um imóvel, né, um quarto mais caro, comprar uma comida que está mais cara. Se ele vai ter o auxílio moradia. Que ele vai ter o auxílio, que esse é um outro detalhe que foi muito bem pontuado, ou seja, existe um corte de bolsas generalizado, então não tem bolsa de pesquisa, bolsa de alimentação, bolsa moradia. Então tudo isso vai fazer com que o aluno ele não venha. Por isso que, nesse ponto, é claro que é uma instituição federal, a gente não pode cobrar tanto do poder local que interfira na instituição federal, mas, paralelamente, o poder local, né, a prefeitura, a Câmara Municipal, podem contribuir justamente com essa ajuda. Ou seja, como é que a prefeitura pode ter um programa de estágio para estudantes, para fazer com que justamente eles tenham renda e se viabilizem vivendo na cidade? Porque depois ele mesmo vai gastar esse dinheiro na cidade, então isso vai gerar uma dinâmica na economia local. Então tudo isso é alvo de preocupação minha, porque consequentemente a gente tem que se preocupar como é que o estudante sustenta. Então não tem bolsa, não tem estágio, não tem uma série de outros recursos que podem auxiliar ele na sobrevivência, porque ele vai passar pelo menos 4 anos estudando, então consequentemente você tem uma dificuldade. E outro ponto fundamental talvez seja a mobilização dos empresários da cidade, né? Em justamente oferecer políticas de
estágio, da possibilidade de que o estudante, muitos de São Paulo, Goiás, de todo o Brasil, possam vir aqui, possam estudar e possam, portanto, sobreviver durante esse período aqui. Isso vai ser determinante a longo prazo para a sobrevivência da instituição. Porque se isso não acontecer, o que o aluno vai optar? Vai optar fazer a UFO em Uberlândia, vai optar fazer a UFO de Ituiutaba, ou vai optar em outra instituição, inclusive até mesmo particular, em uma cidade maior, onde ele tem a chance de ter, digamos, um emprego noturno, um emprego de meio período para poder se sustentar ao longo da universidade. Professor, eu lembro que nós tivemos uma mobilização muito grande por parte aí do poder público, sociedade civil, população de Monte Carmelo em geral, para que esse campus viesse para Monte Carmelo e se instalasse, porque Monte Carmelo, na época, concorreu com outras cidades também que têm esse sonho, né, de ter um campus aí. Agora, Monte Carmelo já tem esse sonho realizado. O que nós não podemos é deixar, né, esse campus sair de nossa cidade para que ele se instale em outras cidades. Justamente. Então, assim, Minas é o estado que tem mais universidades federais e a grande maioria todas em pequenas cidades. E o que a gente aprende disso? Que a universidade ela tem um poder de transformar uma cidade pequena, como era Monte Carmelo, ou como ainda é uma cidade, enfim, com 48, 50 mil habitantes, numa cidade maior, enfim, que seja um polo de atração e se torne um polo educacional, pelo menos para vários municípios ao seu redor. Então, perder o campus aqui vai significar um retrocesso enorme para a cidade. E aí o que o senhor falou é fundamental, que isso parte aí de alguma coisa de que vem dos meus estudos desde o mestrado e do doutorado. A participação coletiva e a construção de um projeto em que a sociedade como um todo abrace a ideia de manter a instituição é fundamental. A instituição não vai ser mantida por uma pessoa, ela não vai ser mantida por um grupo de poucos empresários ou não vai ser mantida apenas pela prefeitura. A gente precisa ter a participação do poder público, a gente precisa ter a participação da sociedade civil, a gente precisa ter a participação de um conjunto de atores da sociedade, para que aí sim a gente tenha, como você falou, a mobilização social para manutenção. Então, se mobiliza para vir, é preciso continuar mobilizado para permanecer, e mais ainda, vou mais além, é preciso que a sociedade se mobilize para aí, neste caso, por exemplo, cobrar mais do Ministério da Educação, também a mobilização para que a universidade se expanda. Então veja, se eu fiz uma conta simples de que a universidade gera em torno de 15 a 20 milhões de economia, de movimento econômico por ano, com mais ou menos uns 1.000 estudantes, estamos falando que se a instituição fosse para 2.000, 3.000, 4.000 alunos, estamos falando aí em quase 100, 150, 200 milhões, o que muda a dinâmica da cidade. E aí é importante, todo mundo ganha. Então, ganham os empresários que são comerciantes, ganha o poder local que vai arrecadar mais imposto, ganha a redondeza, ganha os investidores em imóvel, ou seja, todo mundo ganha, trazendo mais serviço, trazendo mais